Olá, turma, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência aqui ao nosso conteúdo. Eu vou colocar aqui algumas questões que envolvem o cálculo da energia, seja ela cinética, potencial gravitacional ou potencial elástico. Vamos só fazer uma breve revisão daquilo que nós vimos em sala de aula, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer alguns exercícios aqui. Marcar a opção correta neste item, nessa questão aqui. A respeito dos tipos de energia potencial, marque a alternativa incorreta. Ponto, mas nós sabemos que a energia potencial, ela pode ser a energia potencial gravitacional, nós temos a energia potencial elástica. Nós sabemos que para calcular a energia potencial elástica, eu preciso da massa, da gravidade e da altura. Lembrando que a energia sempre será dada em joule, a massa, é que está falando aqui, a massa vai ser dada em quilograma, a gravidade em metros por segundo ao quadrado e a altura em metros. Então, esse aqui é o meio de nós encontrarmos a energia potencial elástica, tá? Ficou meio feio ali, mas acho que vocês vão entender. E a energia potencial elástica ela pode ser dada de duas formas. Eu posso ter a constante elástica, como foi informado, aonde eu tenho a constante elástica vezes a deformação da mola ao quadrado divididos por 2, ou quando eu tenho uma força aplicada, não é formada a constante elástica, então eu tenho a força vezes a deformação da mola dividido por 2. Lembrando que a constante elástica ela é dada em Newton por metro, a deformação da mola é dada em metro e a força é dada em Newton. Então, nós temos esses dois casos aqui de energia potencial, que pode ser elástica e pode ser a potencial gravitacional. Vamos analisar item por item aqui. Ficou meio feio, turma, porque minha caneta aqui não está muito boa, mas olhem no caderninho de vocês que está tudo certinho, como nós fizemos em sala de aula. Então, ele pediu para assinalar a alternativa incorreta. Vamos lá. A energia potencial gravitacional é armazenada em virtude da posição ocupada por um objeto qualquer. Isso aqui está certo. Lembrem que eu falei que a energia potencial gravitacional ela é armazenada quando um objeto se encontra a uma certa altura. Então, se o objeto está em um lugar alto, se tem uma altura em relação ao solo, tem energia potencial gravitacional armazenada. Então, essa informação correta. A constante elástica de uma mola indica se ela é fácil ou difícil de ter formação, verdadeiro. Essa daqui é a ideia da constante elástica, é saber o quão difícil ela é de ser deformada e quão fácil ela é de ser deformada. Então, essa aqui também está correta. A energia potencial elástica é a metade do produto, vamos lá. Energia potencial elástica é igual a metade do produto, que é a multiplicação, né, da constante elástica sofrida pela deformação da mola. Então, olha só, simplesmente transcrevi o que o enunciado falou. Energia potencial elástica é a metade, aqui, a metade do produto, que é a multiplicação, né, da constante pela deformação da mola. Essa informação está errada. Por que ela está errada? Porque a energia potencial elástica, de fato, é a metade do produto da constante elástica, que está aqui, pela sua deformação ao quadrado. Olha aqui, vou pegar aqui a caneta que não está. Eita, cadê a caneta aqui que sumiu? Pronto. Olha lá, ó, que eu botei aqui, ó. Constante vezes a deformação ao quadrado divididos por 2. Vejam que uma palavrinha, às vezes, pode ser suficiente para que a gente erre a questão toda. A energia potencial elástica é armazenada em material elástico em virtude da sua deformação. Isso que eu expliquei em sala. Quanto mais deformado tiver esse material, maior é a sua energia potencial elástica. E relacionar o conceito de energia somente à ideia de movimento é um erro, uma vez que ao ocupar uma posição, um corpo possui energia potencial armazenada. Perfeitamente. Lembre que eu falei que quando eu falo de movimento, eu estou me referindo à energia cinética. Eu não posso relacionar o conceito de energia só ao movimento. Se está em movimento, tem energia cinética. Agora, quando ela ocupa uma certa posição, não é mais energia cinética. Ela vai ser considerada uma energia potencial
armazenada. Tá bom? Qualquer coisa, parem o vídeo, retornem aqui para tirar qualquer dúvida. Eu vou dar sequência de uma maneira mais rápida, direta, que vocês tenham a oportunidade de pausar o vídeo e retornar. Vamos para a questão 2. Questão 2 fala o seguinte: calcular a energia cinética de uma bola de massa 0,6 kg. Cadê minha caneta? Que não está aparecendo. Tá. Ao ser arremessada e atingir uma velocidade de 5 metros por segundo. Bom, turma, aqui eu já estou vendo que tem movimento. Se tem movimento, eu também sei que existe a energia cinética. Então vamos lá, turma. Como eu calculo a energia cinética de um objeto em movimento? A energia cinética é dada por mv ao quadrado divididos por 2, onde m é a massa. Minha caneta está muito ruim. Cadê ela aqui? V é a velocidade. A massa vai ser dada em quilo, a velocidade em metros por segundo e a energia cinética em joule. Muito bem, então vamos lá, turma. Vejam aqui o seguinte, ó. Energia cinética é exatamente o que ele está pedindo para ser calculado. Massa desse corpo eu tenho 600 gramas ou 0,6 quilos e a velocidade de 5 metros por segundo. Turma, isso aqui é a substituição direta de fórmula. Então vai ser o seguinte, vou tirar aqui para facilitar. Vamos lá. Energia cinética é igual a massa de 0,6 vezes 5 ao quadrado, divididos por 2. Vamos resolver primeiro essa potência aqui, que vai ser o seguinte. 5 ao quadrado, nós sabemos que é 5 vezes 5 é igual a 25. Então, ó, 0,6 vezes 25 divididos por 2. Então, agora o que a gente vai fazer, turma? Nós vamos fazer essa multiplicação, que é bem tranquila. Relembrando aqui, ó, vamos botar uma forma fácil de executar uma operação com número decimal, uma forma bem simplesinha. 25 vezes 0,6. Bom, se a gente observar, nós temos uma casa depois da vírgula aqui, nesse número decimal, esse 0,6. Então, o que eu posso fazer? Lembre que tem uma casa ali, só guarda isso. Esquece essa vírgula e faz a operação como se fosse um número inteiro. Esquece esse número decimal. Então, vamos lá. Ó. 5 vezes 6, 30. Vai 3. 6 vezes 2, 12. Mais 3, 15. Deu 150. Mas, turma, eu não tinha falado que tinha uma casa depois da vírgula? Então, vamos andar com essa vírgula que está aqui depois do zero, uma casa para a esquerda. Então, andando uma casa para a esquerda é igual a 15. Pronto, então a energia cinética é igual a 15 divididos por 2. Bom, 15 divididos por 2 vai dar 7,5. Então, a energia cinética, nesse caso, é 7,5 joules. Qualquer dúvida, vocês voltem aqui no enunciado, tá bom? Próxima questão. Determine qual a velocidade que se move um corpo de 20 quilos, cuja energia cinética é igual a 400 joules. Bom, falou de velocidade, mencionou a energia cinética, então já está tudo explícito aqui para a gente. Então vamos lá, vamos ver os dados que eu tenho aqui. Ó. Energia cinética, massa e velocidade. Vamos lá. A energia cinética foi dada, 400 joules. A massa desse corpo foi dada, de 20 quilos. Ele agora está pedindo a velocidade. Turma, vejam aqui o seguinte. Eu estou ignorando aqui as unidades, tá, então, para facilitar o nosso cálculo. Então, vamos lá. Energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado divididos por 2. Vamos substituir aqui, ó, 400, que é a energia cinética, é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado, divididos por 2. A gente costuma chamar essas incógnitas de x nas nossas aulas, né? Então, eu vou reescrever aqui para ficar tranquilo. 20 vezes x ao quadrado divididos por 2. Bom, turma, nós sabemos que 20 vezes x ao quadrado é 20x ao quadrado. Então, fica, ó, 400 é igual a 20x ao quadrado divididos por 2. Bom, quando eu tenho um número na frente, uma fração, eu vou aplicar aquela propriedade lá na matemática, aquela multiplicação cruzada. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, então multiplicação cruzada.
Quando eu não tenho nada embaixo de um número isolado, é porque tem o número 1. Então, 20x ao quadrado vezes 1, 20x ao quadrado. 400 vezes 2, 800. Muito bem, vamos deixar esse x ao quadrado sozinho, porque é ele que eu quero descobrir, ele é minha incógnita. E o 20 que estava multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Corta esse zero com esse zero, 80 divididos por 2 vai dar 40. Mas nós sabemos também que esse quadrado não pode ficar ali junto dessa incógnita, ele tem que sumir. E se eu corto o quadrado, o resultado cai dentro de uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 40 não é um quadrado perfeito, então eu vou ter que fatorar. Vamos botar aqui a fatoração. Fatorar. Então vamos lá, vamos fatorar 40 aqui. Lembrando lá no ensino fundamental, sexto ano. 40 divididos por 2. Eita, minha caneta está falhando. Vai dar 20. Por 2 ainda, vai dar 10. Por 2 vai dar 5. Por 5 vai dar 1. Então, ó, raiz de 40 é a mesma coisa. O 2 vai ser multiplicado 3 vezes. Então, vai ser o seguinte, ó, 2 ao cubo vezes 5. Mas vocês concordam, turma, que 2 ao cubo vezes 5 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5? Por quê? Porque potências de mesma base, como é o caso 2 aqui, eu conservo a base e somos expoentes. Então, aqui tem o expoente 1 aqui em cima, então 2 mais 1, 3, então vai dar 2 ao cubo. Por que eu desmembrei dessa forma? Para que eu possa cortar. Se eu tenho um número dentro da raiz quadrada elevado ao quadrado, eu posso cortar com a raiz quadrada. Então, olha só, esse quadrado eu corto com a raiz quadrada. Então, esse 2 aqui, ó, ele vai embora. E ficou lá o quê? O 2 vezes 5. E 2 vezes 5 é 10. Pronto, então aqui eu tenho minha resposta. Se eu estou pedindo para calcular a velocidade, então resposta 2 raiz de 10 metros por segundo. Então, resposta letra C de casa. Muito fácil isso aqui. Qualquer coisa, volta no vídeo, tá bom? Próximo. O carrinho é levado até o ponto mais alto por uma esteira, atingindo o ponto A. Aqui o ponto A, minha caneta. Aqui o ponto A. Com velocidade que pode ser considerada nula. A partir desse ponto, inicia o seu movimento ao passar pelo ponto B, que é esse aqui mais baixo. Sua velocidade é de 10 metros por segundo, considerando a massa do conjunto. Carrinho mais passageiros com 200 quilos, determina a energia potencial gravitacional no ponto C. Bom, turma, vamos observar o seguinte aqui, ó. Se eu estou a um ponto mais alto aqui, tem uma energia potencial gravitacional, a gente sabe disso. Nesse caso, a energia potencial gravitacional é máxima e não tem energia cinética. Quando esse carrinho começa a cair, executa o movimento, aí eu tenho energia cinética e no ponto mais baixo eu não tenho energia potencial gravitacional, que seria igual a zero. Porém, quando ele sobe de novo, eu tenho de novo uma energia potencial gravitacional máxima. Vou escrever aqui, ó. Nos dois casos, porque ele tem uma certa altura. E o que o exercício está pedindo é exatamente para calcular isso aqui, a energia potencial gravitacional no ponto C. Bom, para calcular a energia potencial gravitacional, a energia acumulada quando o objeto está a uma certa altura, eu tenho que ter a massa desse corpo, a gravidade e a altura. A turma está muito ruim para escrever aqui. Vamos lá então. Ó. A massa desse corpo é de 200 quilos. Beleza? A gravidade, a gente sabe que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Porém, eu sugeri colocar 10 metros por segundo para que a gente não fazer muitos cálculos com valores quebrados, com números decimais. Mas nós já sabemos fazer o cálculo com números decimais também. E a altura? Vamos observar, olha só aqui na figura. Ele está a 8 metros de altura. Então, ó, 8 metros de altura. Eu tenho todas as informações. E agora é só efetuar o produto desses três números aqui, ó, 200 vezes 10 vezes 8. Então, vejam que esse cálculo é muito simples de fazer. O grande problema disso, turma, é exatamente esse excesso de números com multiplicação, né? Para multiplicar. Então, multiplicando os três aqui, ó, 200 vezes 10, 20 mil, vezes 8, perdão, 2.000, né, vezes 8, 16.000 joules.
Moleza, moleza, moleza. Se pedisse para calcular no ponto B, turma, a energia potencial gravitacional seria zero. Por quê? Porque tá, a altura desse carrinho em relação ao solo seria zero. Tá bom? Próxima questão aqui, vamos lá. Uma mola elástica é submetida a uma ação de uma força de intensidade de 10 newtons e é deformada a 2 centímetros. De quanto energia elástica armazenada na mola? Perdão, de quanto é a energia elástica armazenada na mola? Está errado aqui. Isso aqui vamos apagar. Não. Turma, agora estou falando da energia potencial elástica. Porém, não foi informada a constante elástica, foi informada apenas a força de intensidade com que essa mola foi sofrer a deformação. Então, nesse caso aqui, ó, por não ter K, que é a constante elástica, constante elástica, eu vou aplicar direto a fórmula energia potencial elástica é igual a força, intensidade, vezes a deformação da mola, divididos por 2. Então, vamos lá, turma. Quais as informações que eu tenho aqui? A força eu sei que é de 10 newtons, e ela foi deformada em 2 centímetros. Mas olha só, eu tinha falado para vocês que a deformação da mola ela tem que ser dada em metros. Então, convertendo isso aqui para metros, ó, centímetros para metros, eu vou dividir por 10, né, duas vezes, porque lembre lá da matemática, eu tenho metro, decímetro, centímetro, milímetro. Se eu quero ir de centímetro para metro, eu vou dividir por 10 uma vez e vou dividir por 10 outra vez. Ou eu vou andar com a vírgula duas casas para a esquerda. Uma, duas. Então, vamos lá. 20 andando duas, perdão, 2 andando duas casas para a esquerda vai ser igual a 0,02 metros. Entendeu? Então, vamos lá então, turma. Vai ser o seguinte, ó. Energia potencial elástica é igual a 10 vezes 0,02 divididos por 2. Poxa, mas eu não lembro como é que faz esse cálculo com número decimal, uma multiplicação com número decimal. Turma, outra regra bem simples aí que a gente já expliquei em sala, mas vamos repetir aqui, ó. Vocês não esquecerem. Eu tenho duas casinhas depois da vírgula. Memoriza isso, ó. Tenho duas casas com esse número decimal embaixo. Esquece esses zeros agora e faz uma multiplicação como se fosse um número inteiro. 10 vezes 2 dá 20. Porém, turma, vejam que é o seguinte, eu tenho duas casas, tinham duas casas depois da vírgula, então também vão andar duas casas depois da vírgula. Então, se a vírgula está aqui depois do zero, vamos andar duas casas, ó. Uma, duas. Acrescento um zero na frente aqui. Então, ficou o quê? Ficou 0,20. Nossa, está muito feio isso aqui. 0,20 divididos por 2. Bom, vamos lá, 20 divididos por 2, 10. Então, pode ser 0,10 ou 0,1 joule. Então, aqui está a energia elástica armazenada aí, muito tranquilo também. Tá bom? E por último aqui, nós vamos fazer esse cálculo aqui da energia potencial elástica, onde foi dada a constante elástica. Então, olha só, uma mola aqui ela é esticada, né? Então, aqui tem uma força elástica aplicada e ela sofreu uma deformação de 50 centímetros aqui. Toma muita atenção na hora da prova, se aparecer informações de deformação em metros, não há necessidade de fazer a conversão, tá bom? Então, vamos lá, ela sofreu essa deformação aqui, e o que eu quero calcular é exatamente isso aqui, ó, a energia potencial elástica nesse momento aqui. Então, vamos lá, se eu dei a constante elástica, a fórmula já é diferente, energia potencial elástica é igual a constante elástica vezes a deformidade da mola, formação da mola, ao quadrado divididos por 2. Vamos lá, aqui está a informação. Vamos lá, vamos ver os dados que eu tenho. A constante elástica foi dada, que é de 25 newtons por metro. A deformidade da mola também foi dada, que é 50 centímetros. Porém, nós temos que converter isso aqui para metro. Então, nós vamos andar duas casas para a esquerda,
ou então dividir por 10 duas vezes, transformando isso aqui 50 centímetros para metro, vai ser igual a 0,5. Vamos colocar na fórmula agora. Vai ser o seguinte, a energia potencial elástica é igual a 25 vezes 0,5 ao quadrado, divididos por 2. Mas, turma, vamos resolver a primeira potência, né? Sempre a potência primeira aqui nesse caso. Casos parecidos com esse que envolve uma potência dentro da equação. 0,5 ao quadrado é a mesma coisa que 0,5 vezes 0,5. Vamos fazer o seguinte, vamos esquecer esses números decimais aqui, vamos fazer uma multiplicação como se fosse um número inteiro. Eu tenho aqui duas casas depois da vírgula, uma em cima e uma embaixo. Então, vamos lá. 5 vezes 5, 25. Bom, se eu tinha duas casas depois da vírgula, quando os números ainda eram decimais, vamos agora dar duas casas também para a esquerda, já que eu fiz essa operação com números inteiros. Então, a vírgula estava aqui, vamos dar duas vezes. Ó. Uma, duas. Então, ó, 0,5 ao quadrado é a mesma coisa que 0,25. Então, como é que fica isso aqui? Ó? Energia potencial elástica é igual a 25 vezes 0,25 divididos por 2. Então, lá vai mais uma multiplicação aqui para a gente. Então, vamos fazer o seguinte, 25 vezes 0,25. Turma, de novo, aquela metodologia bem simples, para a gente fazer uma operação de um inteiro com um decimal. Tem duas casas depois da vírgula. Então, vamos lá, esquece essa vírgula, multiplica como se fosse dois números inteiros. Então, ó, 25, 2, 10, 12, 10 aqui, vai 1, 5. Então, vai ser o quê? 625. Muito tranquilo isso aqui. Mas olha só, turma. Aqui, ó. Eu tinha dito para vocês, é meu cachorro aqui, eu tinha dito para vocês que eu tinha duas casinhas depois da vírgula, não foi? Então, duas casinhas depois da vírgula, uma, duas. Então, na verdade, vai dar 6,25. Só um momento. Eu gastei. 626,25. Então, como é que fica isso aqui? Ó? Energia potencial elástica é igual a 6,25 divididos por 2. E agora é só realizar essa divisão. 6,25 divididos por 2 é igual a 3,125 joules, tá bom? Turma, revejam o vídeo depois, estudem. A nossa prova que está bem tranquila, se acompanhar os vídeos, rever aquelas aulas, os exercícios feitos em sala, rever os conteúdos dados no caderno, vão obter sucesso na nossa próxima avaliação, tá bom? Bons estudos e até o nosso teste semana que vem. Grande abraço, turma.